O período dos juízes é também chamado de período dos regentes. Foi um período de aproximadamente 410 anos. Quais as características deste período? Primeiro, uma das suas características foi exatamente a submissão de Israel a povos inimigos. Israel teve que se submeter a povos inimigos. Invasões de povos inimigos. Cada vez que o povo se degradava, Deus levantava um juiz para corrigir o povo, para restaurar a justiça no meio do povo. Então foi um período de invasões de povos inimigos, um período histórico do povo hebreu. Sim, Samuel foi o último dos juízes. Só que Samuel não foi só juiz. Ele exerceu 3 ofícios distintos e com inteireza de coração. É homem de uma vida pautada na comunhão e intimidade com Deus, de uma conduta, reputação ilibada. Samuel exerceu 3 ofícios: ofício de profeta, de sacerdócio e de juiz. E foi exatamente no momento de turbulência espiritual, de muita turbulência. Foi num período de instabilidade econômica, política em Israel. E surge-se Samuel como profeta, sacerdote e juiz. Mas Samuel envelheceu, naturalmente, ninguém nasce para semente, ele tinha que envelhecer. E ele nomeou seus filhos a juízes sobre Israel, Abijá e Joel. Abijá e Joel. E os filhos de Samuel, infelizmente, trilharam caminhos opostos ao caminho de Samuel. Eles optaram por caminhos errantes, o caminho da avareza, da corrupção, da ganância. E Samuel, já velho, não tinha assim mais condição física, psicológica, para continuar exercendo seus 3 ofícios. Ele leva os seus filhos a juízes sobre Israel. Mas o povo exige um rei. O povo exige um rei. E o povo faz a seguinte alegação: que Samuel já estava velho, não tinha mais capacidade de ser o líder de Israel. Então o povo exigia um rei e Samuel ficou preocupado. Porque Samuel foi um profeta, um sacerdote e um juiz de transição entre a teocracia e a monarquia. A teocracia é o governo em que as ações religiosas, jurídicas e políticas são submetidas às normas de uma religião. Já a monarquia é o governo do homem. Neste caso específico, a teocracia é o governo de Deus. Deus no governo. Samuel ficou preocupado porque a teocracia ia findar e iniciar uma monarquia unida, porque a monarquia teve 2 períodos distintos. A monarquia unida, que teve uma duração de 120 anos, e posteriormente veio a monarquia dividida. E Samuel ficou preocupado. Mas Deus consolou Samuel. Deus, nos momentos mais difíceis, ele tem sempre uma palavra de consolo e de conforto. Veja aqui, o capítulo 8, versículo 9, capítulo 8, versículo 3, aliás, diz assim, de 1 Samuel, diz assim: porém os filhos de Samuel não andaram
pelo caminho dele. Antes inclinaram a avareza e perverteram o juízo de Deus. E todos os anciãos de Israel congregaram e vieram a Samuel e disseram: eis que tu já estás velhos, os teus filhos andam por caminhos errantes. Então nós queremos que tu constitua um rei sobre Israel, porque é um direito de toda a nação. E a legislação hebraica nos assegura este direito, direito de um líder, direito de um governo. E Samuel, preocupado assim, inclusive com o comportamento obsceno e hediondo dos seus dois filhos, Abijah e Joel. Agora veja o consolo de Deus, né? Deus sempre tem uma palavra de consolo. No momento em que parece que tudo está perdido, né? Quando você está sem nenhuma, quando as esperanças foram embora, não há nenhuma perspectiva de saída, Deus sempre intervém com uma palavra de consolo e de conforto. Veja o que diz aqui, olha: disse Deus a Samuel: ouve este povo, Samuel, e tudo quanto ele disser, pois eles não têm rejeitado a você, eles têm rejeitado a mim. Então a rejeição não foi a Samuel, a rejeição foi ao próprio Deus, porque a teocracia, o governo de Deus ia terminar, ia iniciar o governo do homem. Aí envolve a vontade permissiva de Deus, não a diretiva, mas a permissiva. Aí Deus permite que Samuel unja Saul sobre o reinado de Israel. E o monarca, ele era detentor do poder legislativo, judiciário, do executivo. O monarca se achava o divino. A primeira coisa, o primeiro erro de Saul foi tentar usurpar o sacerdócio, exercer funções sacerdotais, usurpar o cargo de Samuel. Saul, a sua gestão durou 40 anos. Posteriormente veio Davi, mais 40 anos. E Davi nomeou seu pai Salomão. Então Salomão ascende ao poder. Salomão também exerce a sua responsabilidade, o seu governo, por mais 40 anos, então totalizando 120 anos a monarquia unida. Em seguida vem a monarquia dividida. Como assim? Salomão morre e o seu filho Roboão, eu creio que ainda muito imaturo, ele ascende ao poder, ele assume uma grande responsabilidade. Grande responsabilidade. Mas eu diria que Roboão, por não estar nas diretrizes de Deus, ele comete muitos erros e com consequências. E um dos erros que ele comete é cobrar do povo altas taxas tributárias. Altas taxas tributárias. E em razão disso acontece uma divisão em Israel. Uma divisão geográfica. Uma divisão geográfica, uma divisão territorial. Reino de Israel é dividido. Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, ele passa a ser integrado por 10 tribos. Reino do Norte, Israel. E o líder deste povo passa a ser um déspota, um tirano, chamado Jeroboão. E as 2 tribos de Judá, Reino do Sul, passam a ser lideradas continuam sendo lideradas por Roboão, filho de Salomão. Agora, queridos, Jeroboão foi o pior rei que Israel teve. Ele praticou coisas abomináveis aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Jeroboão levou toda
uma nação a pecar contra Deus. Toda uma nação a pecar contra Deus. Agora, quais os pecados de Jeroboão? E quais as consequências do pecado de Jeroboão?